Olá, meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente pelo apoio que eu tenho recebido por conta dos últimos vídeos que eu publiquei sobre a história de Portugal. Como brasileiro e professor de história, eu compreendo perfeitamente, que a história do Brasil está intimamente conectada com a incrível e extraordinária história portuguesa. Mas hoje nós vamos tratar de um tema um pouco diferente, vamos falar de geopolítica. Não é novidade para ninguém que o ano de 2026 está se tornando um verdadeiro ponto de convergência para profundas mudanças, que está reordenando o mapa do mundo. Isso já aconteceu diversas vezes no percurso da história, pessoal. Basta lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo contava com 4 grandes impérios, sendo eles, pessoal, o Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Império Russo e Império Alemão. Todos esses grandes impérios foram extintos ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Pessoal, após 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, 2 potências emergiram no tabuleiro geopolítico do mundo. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos capitaneando o bloco capitalista e de outro lado a União Soviética, que representava o eixo socialista, tá, pessoal? Cada um desses polos disputando sua influência no mundo todo. Bom, pessoal, esse contexto que a gente chama de Guerra Fria, ele dura até 1991, com a desintegração da União Soviética, onde com essa desintegração os Estados Unidos se tornou a potência hegemônica no mundo. Bom, pessoal, mas isso começa a mudar em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invade a Ucrânia. Bom, com o processo da invasão da Rússia à Ucrânia, o mundo começou a ser novamente reordenado em termos geopolíticos. Bom, com o isolamento imposto à Rússia pela OTAN, a Rússia começa a fazer alianças, inclusive com países inimigos, como a China, Irã, Coreia do Sul. Então ali começou a se desenhar um novo bloco. Mas nada se compara com o que tem acontecido neste ano, principalmente nesses últimos meses, com a operação militar desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã e os ataques que o Irã tem feito aos países sunitas do mundo árabe, tem provocado aí primeiramente um distanciamento desses países que antes eram aliados do Irã. E esses países estão se reorganizando, colocando-se ao lado do eixo capitalista, e isso está provocando as bases que poderá, ou não, a história é muito imprevisível, redesenhar o mundo por completo, tá, pessoal? Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e também deixem seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos para a nossa reflexão de hoje. Quando foi a última vez que um mapa mundi foi tão radicalmente diferente em tão pouco tempo? Não estamos falando de décadas, estamos falando de meses. Enquanto o mundo estava distraído com eleições, crises econômicas e disputas culturais, algo muito maior estava acontecendo nos bastidores da história. O mapa geopolítico do planeta estava sendo redesenhado, de forma silenciosa, mas brutal. Conflitos armados, alianças rompidas, hegemonias contestadas, novas rotas de poder sendo abertas à força. No Oriente Médio, foguetes. No Atlântico Norte, palavras que funcionam como foguetes. Na América Latina, um tabuleiro que virou de cabeça para baixo. E no centro de tudo isso, uma pergunta que ainda não tem resposta. Quem vai liderar o mundo que está emergindo dessas cinzas? Para entender o que está acontecendo hoje, é preciso voltar ao fio condutor que conecta todos os eventos recentes no Oriente Médio. Tudo começou com o 7 de outubro de 2023, o ataque do Hamas a Israel. Mas o que veio depois foi muito além de uma resposta militar. Foi o início de uma reconfiguração estratégica que ninguém havia previsto com precisão. Ao longo de 2024, Israel começou a desmantelar sistematicamente
o que analistas chamavam de o eixo de resistência, liderado pelo Irã. O Hezbollah no Líbano foi enfraquecido de forma dramática. O Hamas em Gaza perdeu sua capacidade operacional central. Os Houthis no Iêmen foram bombardeados repetidamente. Um a um, os instrumentos de pressão regional do Irã foram sendo neutralizados. E então veio junho de 2025. Israel lançou a chamada Operação Leão Rugidor, ataques coordenados contra instalações nucleares iranianas em Natanz, Fordow e Isfahan, e bases militares em Tabriz, Ramadã e Parchim. O Irã respondeu, mas sua capacidade de defesa antiaérea havia sido previamente comprometida por ações de inteligência. O tabuleiro mudou de forma irreversível. Mas o momento que realmente redesenhou o mapa veio em 28 de fevereiro de 2026. Naquela madrugada, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto coordenado contra múltiplos alvos no Irã. Do lado americano, a operação recebeu o nome de Operação Fúria Épica. Do lado israelense, Operação Leão Rugidor. Os alvos incluíam instalações militares, centros de comando e lideranças estratégicas do regime. Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, foi eliminado nos ataques. Para se ter a dimensão do que isso representa, Khamenei estava no poder desde 1989. Sua morte não foi apenas a eliminação de um líder político, foi o colapso simbólico de toda uma estrutura de poder que havia governado o Irã por quase 4 décadas. O Irã respondeu com ataques de mísseis contra bases americanas no Catar e no Kuwait, e seus grupos aliados reativaram as hostilidades no Líbano. Mas a resposta, apesar de intensa, demonstrou um Irã enfraquecido, sem sua liderança histórica, com seu arsenal nuclear comprometido e sem o suporte regional que havia construído por anos. Mas o Irã ainda possui um trunfo de dimensão global, o Estreito de Hormuz. Esse canal, com menos de 40 quilômetros em seu ponto mais estreito, é responsável pelo escoamento de aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo por dia, o equivalente a 1/5 do consumo global de energia. Além disso, todo o gás natural liquefeito exportado pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos passa por ali, representando cerca de 20% do comércio mundial de GNL. Desde o início dos ataques, a navegação pelo estreito praticamente parou. O preço do petróleo subiu cerca de 8% e o gás na Europa disparou aproximadamente 20% nas primeiras horas do conflito. As grandes seguradoras marítimas suspenderam a cobertura para embarcações que entrem no Golfo Pérsico. O mundo sentiu o choque imediatamente. E aqui surge um desenvolvimento geopolítico de longo prazo que pode ser ainda mais importante do que o conflito em si. Diante da ameaça iraniana sobre Hormuz, os países árabes do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Bahrein, começaram a acelerar planos ambiciosos para oleodutos e gasodutos alternativos que contornem completamente o estreito. O oleoduto saudita leste-oeste, construído nos anos 1980 e capaz de transportar até 7 milhões de barris por dia pelo Mar Vermelho, tornou-se estratégico da noite para o dia. Novos projetos, com custos estimados entre 5 e 20 bilhões de dólares, estão sendo discutidos em caráter de urgência. O que estamos vendo, portanto, não é apenas uma guerra. É o nascimento de uma nova arquitetura energética no Oriente Médio. E o Irã, ao tentar usar Hormuz como arma, pode estar, paradoxalmente, acelerando a sua própria irrelevância como guardião dessa rota estratégica. Não é por acaso que, em setembro de 2024, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu subiu ao púlpito da Assembleia Geral da ONU carregando 2 mapas do Oriente Médio. Um ele chamou de A Bênção, um Oriente Médio integrado
com Israel conectado aos países árabes moderados por acordos de paz e rotas comerciais. O outro ele chamou de a maldição, um Oriente Médio dominado pela influência iraniana, com os territórios palestinos separados do Estado de Israel. Aqueles dois mapas não eram apenas retórica diplomática, eram, na prática, a apresentação pública de uma visão estratégica que Israel vinha implementando militarmente. O que estamos vendo hoje é a tentativa de transformar o mapa da bênção em realidade, a qualquer custo. Enquanto o Oriente Médio ardia, uma outra crise se desenvolvia silenciosamente no coração do Ocidente. E ela pode ter consequências ainda mais duradouras. A OTAN, a aliança militar que moldou a ordem internacional do pós-guerra e que havia sobrevivido por mais de 7 décadas como principal pilar da segurança ocidental, enfrenta hoje o que analistas descrevem como a pior crise de sua história. E a fonte dessa crise não é um inimigo externo, é a própria relação entre os Estados Unidos e seus aliados europeus. Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca em janeiro de 2025, sempre manteve uma relação ambivalente com a aliança. Em junho de 2025, ele chegou a elogiar efusivamente os líderes europeus na cúpula anual da OTAN. Mas a guerra contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro de 2026, mudou tudo. A indignação de Trump cresceu de forma exponencial quando descobriu que seus aliados europeus, países que os Estados Unidos haviam defendido e protegido por décadas, arcando com a maior parte dos custos da aliança, recusaram apoio direto à operação. A França fechou seu espaço aéreo. A Espanha não apenas negou o uso de suas bases, como declarou publicamente o espaço aéreo fechado a voos militares americanos envolvidos nos ataques ao Irã. A Itália recusou o pouso de aeronaves dos EUA na base de Sigonella, na Sicília. O Reino Unido, inicialmente, rejeitou o pedido de Trump para o uso de suas instalações. A resposta de Trump foi imediata e contundente. Chamou a OTAN de tigre de papel. Afirmou que nunca esteve plenamente convencido da eficácia da aliança. Em entrevista direta, indicou que estava absolutamente considerando retirar os Estados Unidos da OTAN. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi igualmente enfático, classificando a postura dos aliados como muito decepcionante e afirmando que toda a relação com a aliança terá de ser reexaminada após o fim do conflito. Do lado europeu, a argumentação é diferente e merece ser compreendida com igual rigor analítico. Os países da OTAN sustentam que a guerra contra o Irã não configura um ataque a um membro da aliança e que, por isso, os mecanismos de defesa coletiva não são acionados. Além disso, revelou-se nos bastidores que a operação foi iniciada sem consulta prévia aos parceiros europeus, o que gerou um natural ressentimento político. O ministro da Defesa polonês talvez tenha sintetizado melhor o dilema. Não existe OTAN sem os Estados Unidos, e é do nosso interesse que exista harmonia, mas também não há poder norte-americano sem a OTAN. O general francês François Lecointre, ex-comandante das Forças Armadas da França, foi ainda mais direto ao articular uma ideia que até recentemente soaria impensável. A OTAN continua necessária, mas precisamos ser capazes de pensar a OTAN sem os americanos. O que está em jogo aqui vai muito além de uma disputa conjuntural. A relação transatlântica que sustentou a ordem liberal ocidental desde 1949 está passando por um ponto de inflexão histórico. O ex-embaixador americano na OTAN, Ivo Dauder, não hesitou em classificar a situação como, de longe, a pior crise que a OTAN já enfrentou. A grande questão que fica não é apenas se os EUA vão de fato sair da OTAN, mas o que acontece com o equilíbrio de poder global se a principal aliança militar do mundo ocidental deixar de funcionar como um bloco coeso. E é aqui que precisamos falar sobre a Europa.
Para entender a posição da Europa nesse tabuleiro global, é preciso fazer uma pergunta que raramente se faz com a honestidade que ela merece. Enquanto Rússia e China investiam pesado em defesa e capacidade de produção energética nas últimas décadas, em que a Europa estava investindo? A resposta está nos números publicados pela própria Eurostat em 2026. A União Europeia importa 60% de toda a energia que consome. 90% do seu gás natural vem de fora. 97% do seu petróleo é importado. O continente que por séculos foi o centro gravitacional do poder global tornou-se nas últimas décadas profundamente dependente do exterior para manter suas luzes acesas, seus carros rodando e sua indústria funcionando. A Europa apostou de forma intensa em sua agenda de transição energética, uma transformação estrutural necessária e de longo prazo, mas que no curto e médio prazo criou uma vulnerabilidade histórica. A Comissão Europeia estimou que essa transição exigiria mais de 660 bilhões de euros de investimento adicional por ano até 2030. Uma aposta civilizacional, mas com um custo estratégico enorme no presente. O choque da guerra na Ucrânia em 2022 já havia dado um aviso. A Europa começou a reduzir dramaticamente sua dependência do gás russo, que caiu de 45% das importações para 12% em 2025. Mas o que ocorreu? A Europa simplesmente trocou uma dependência por outra. Em 2025, os Estados Unidos eram responsáveis por cerca de 58% do GNL importado pela União Europeia. Saiu de uma dependência geopoliticamente perigosa para uma dependência comercialmente aceitável, mas continua sendo dependência. Agora, com o Estreito de Hormuz praticamente bloqueado, a Europa enfrenta mais uma onda de choque energético. O gás subiu 20%, o petróleo cerca de 8% nas primeiras horas do conflito. E os reservatórios europeus iniciaram 2026 com apenas 46 bilhões de metros cúbicos armazenados, contra 60 no mesmo período de 2025 e 77 em 2024. A margem de segurança está encolhendo. A lição histórica é clara. Na geopolítica, quem controla a energia controla o poder. E a Europa, ao longo das últimas décadas, delegou parcialmente esse controle a outros. Primeiro a Rússia, depois ao mercado global, agora ameaçado pelo conflito no Oriente Médio. O preço dessa escolha está sendo cobrado agora, na pior hora possível. Se no Oriente Médio e na Europa o mundo está sendo redesenhado pela força das armas e pela crise das alianças, na América Latina essa reconfiguração tem um nome, uma data e um endereço muito preciso. Em 3 de janeiro de 2026, forças especiais americanas realizaram uma operação na Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. A operação foi justificada pelos Estados Unidos com base no combate ao narcotráfico e ao que Washington classifica como narcoterrorismo. Trump evocou explicitamente o que chamou de doutrina Monroe, uma referência direta e declarada à doutrina Monroe de 1823, que estabelecia o hemisfério ocidental como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. A sequência dos eventos foi metódica. Primeiro veio a Operação Lança do Sul, iniciada em setembro de 2025, com a Marinha e a Guarda Costeira americanas sufocando rotas marítimas do tráfico no Caribe e no Pacífico Oriental. Operação que resultou em mais de 150 mortos e dezenas de embarcações destruídas. Depois veio a intervenção na Venezuela. E então, em 7 de março de 2026, veio o Escudo das Américas. Naquele sábado em Miami, Trump reuniu líderes de 12 países da América Latina
para formalizar o que o Departamento de Estado americano classificou como uma aliança histórica. A coalizão, que hoje reúne 17 nações, entre elas Argentina, El Salvador, Equador, Paraguai, Chile, Costa Rica e Honduras, tem como objetivo declarado o combate a cartéis e organizações criminosas transnacionais. Mas analistas de múltiplos espectros políticos convergem num ponto. O objetivo mais amplo é conter a influência de China e Rússia na América Latina. O paralelo histórico que Trump usou no próprio discurso é revelador. Assim como formamos uma coalizão para erradicar o Estado Islâmico no Oriente Médio, devemos agora fazer o mesmo para erradicar os cartéis em nossos países. A comparação não é casual. Ela posiciona os cartéis latino-americanos e, por extensão, os governos que os toleram, na mesma categoria dos grupos terroristas contra os quais os Estados Unidos justificaram intervenções militares no Oriente Médio. 3 países foram notavelmente ausentes da cúpula: Brasil, México e Colômbia. Não por descuido. Como analistas observaram, essas coisas não acontecem por acidente nesse nível. Foi uma mensagem política deliberada. No centro de tudo isso está o enfraquecimento acelerado do Foro de São Paulo, a organização que por mais de 3 décadas articulou a influência da esquerda na América Latina e no Caribe. Fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro, o Foro chegou a reunir partidos governantes em mais de uma dezena de países simultaneamente, construindo o que ficou conhecido como a Maré Rosa latino-americana. Analistas identificam 3 eixos estruturais do Foro: o eixo ideológico e de inteligência, sediado em Cuba, o eixo operacional, que funcionava na Venezuela, e o eixo diplomático, distribuído por múltiplos governos aliados. Com a queda de Maduro, o eixo operacional foi desarticulado. Com a pressão crescente sobre Cuba, isolada do petróleo venezuelano e do apoio mexicano, o eixo ideológico está sob pressão sem precedentes. Trump chegou a afirmar: Cuba está no fim da linha. O Foro de São Paulo reagiu com uma nota de repúdio, classificando a operação americana na Venezuela como uma agressão gravíssima. Mas essa solidariedade automática tornou-se, nas palavras de um analista, um fardo reputacional. O mapa político latino-americano está em processo de reconfiguração profunda, no momento em que Brasil e Colômbia enfrentam eleições presidenciais em 2026. E enquanto tudo isso acontece, há um ator que observa com muita atenção e muito silêncio: a China. Pequim condenou os ataques ao Irã em declarações diplomáticas, pediu respeito à soberania iraniana e alertou contra a escalada. Mas ações falam mais que palavras, e a ação da China tem sido, acima de tudo, aguardar. Enquanto o Ocidente se fragmenta, enquanto os Estados Unidos drenam recursos militares em múltiplas frentes simultâneas, enquanto a OTAN testa seus próprios limites, Xi Jinping observa. A questão de Taiwan, a ilha que Pequim considera parte integrante de seu território, permanece no centro das especulações estratégicas globais. A pergunta que analistas fazem em voz baixa, mas com crescente urgência, é: existe uma janela de oportunidade se abrindo para Pequim? Com os Estados Unidos envolvidos no Oriente Médio, com seus aliados europeus em crise com Washington, com seu estoque de munições sendo rapidamente consumido, estaria Xi Jinping mais confortável do que nunca com a ideia de avançar sobre Taiwan? Não há resposta definitiva. Mas a pergunta em si já é um dado geopolítico de primeira ordem. E do lado russo, Vladimir Putin, que sempre soube ler janelas de oportunidade, observa com igual atenção os movimentos na fronteira com os países bálticos, membros da OTAN cujo escudo de proteção nunca pareceu tão incerto. O mapa do mundo não está sendo redesenhado por cartógrafos.
está sendo reescrito por generais, presidentes, bloqueios navais e silêncios estratégicos. E, diferentemente dos grandes redesenhos do passado, após as guerras napoleônicas, após 1918, após 1945, após 1991, este está acontecendo em tempo real, transmitido ao vivo, comentado por todos, mas compreendido por poucos. O historiador em mim não consegue deixar de notar que todos os grandes rearranjos de poder da história foram precedidos por exatamente isso, a sensação de que o mundo antigo estava desmoronando sem que o novo ainda estivesse claro. Estamos nesse momento. E o Brasil? Onde o Brasil se posiciona nesse tabuleiro? Ausente do escudo das Américas, em tensão com Washington, com eleições presidenciais no horizonte, com um vizinho, a Venezuela, agora sob influência americana, e com um mundo que não vai esperar que a gente decida. Essa é a pergunta que deixo com vocês, não porque eu tenha a resposta, mas porque ela precisa ser feita, e precisa ser feita agora. Obrigado por assistirem. Continuem estudando, continuem questionando. Até o próximo episódio. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!